Olá, galerinha, aqui quem fala é a Otome Animada e hoje eu vou falar sobre uma obra que está sendo lançada atualmente, que tá até aqui fazendo um tanto sucesso, eu tô gostando, que é Yukiko no Moriarty. Yukiko no Moriarty, eu vou explicar um pouco o porquê essa obra tá sendo tão falada, porque o povo tá gostando tanto, e eu vou explicar o que eu espero dessa obra e o que eu acho dessa obra. Primeiro, Yukiko no Moriarty, ele tem uma boa premissa, que é o foco do nosso querido vilão de Sherlock Holmes. Querido não, porque na maioria dos filmes nem é citado ele. Nos livros são citados ele, mas eu acho que pouca gente conseguiu ler Sherlock Holmes todo. E pra quem não conhece, Sherlock Holmes é uma série de filmes, de livros. Gente, pelo amor de Deus, se você não conhece Sherlock Holmes, pelo amor do pai, vai procurar, porque Sherlock Holmes é uma das obras mais conhecidas do mundo, eu acho. Porque muita gente conhece Sherlock Holmes. Eu nunca vi gente chegar e me falar que não conhece. É que nem o Harry Potter da vida, acho que todo mundo conhece, pelo menos, sabe o que é. Sherlock Holmes, vou explicar um pouquinho, é sobre um detetive de Londres que é o detetive. Se você não conhece Sherlock Holmes pela obra, sim, mas você também pode conhecer ele por Enola Holmes, que foi um filme lançado na Netflix, que adapta sobre a irmã dele. Teve até polêmicas e tal, mas a gente retorna para Sherlock Holmes, que é uma história focada em um detetive frio, que é inteligente, que a maioria dos casos ele consegue, vamos dizer, resolver. Mas como toda obra de tudo, toda obra, né? Toda obra que tem um herói tem que ter o arqui-inimigo. Todo herói tem que ter seu arqui-inimigo. E o arqui-inimigo do Sherlock é o nosso Moriarty, que é o que a gente vai falar agora. Moriarty, uma coisa que eu achei muito interessante é que na maioria dos filmes e obras que falam sobre os vilões dos quadrinhos, ele meio que tenta ou vitimizar o personagem, deixar que ele só é assim por causa que ele passou por isso e passou por aquilo e tal, tenta vitimizar, ou tenta, vamos dizer, como pode dizer, deixa ele bonzinho, tipo, como se tudo fosse um mal entendido, que o herói não entendeu porquê, e você acaba até criando raiva do herói. Isso acontece em várias obras, como Naruto, que foi explicar sobre a história do Itachi, e você acaba sentindo raiva do Sasuke, mas você tem que entender que o Sasuke não sabia sobre o Itachi, mas isso é um assunto que a gente fala depois. Só que isso não acontece em Moriarty. Moriarty, ele já é deixado bem claro. Moriarty é um vilão. Você querendo ou não, você querendo deixar ele bonzinho, você querendo apoiar os ideais dele. Velho, se a gente for falar a verdade, vários vilões têm bons ideais. O Thanos, se você for por uma lógica totalmente racional e esquece do sentimental, você pode perceber que o Thanos até que tinha uma boa lógica. E vai, assim, sucessivamente por vários vilões, como o Coringa, quando foi explicado no filme, que até que ele tem uma boa lógica do porquê ele tá fazendo aquilo ali, mas em Moriarty você tem que entender que mesmo com ele tendo esse bom ideal, ele continua sendo um vilão. No primeiro episódio, eu já comecei um new choque, porque eu pensei que ele era culto satânico, porque eu não tava entendendo, era nada. Tipo, tem um monte de bicho de demônio lá, fiquei, meu Deus do céu. Mas era gárgulas, e eu pensei que era bicho de demônio, então, foi problema meu mesmo. E aí, o que acontece? No primeiro episódio, já começa com esse choque de um assassinato. Mas não é um assassinato, tipo, não. Eram uns homens que pegavam crianças e matavam as crianças. Eu não sei se eles comiam, porque eu não entendi muito se aquilo ali era canibalismo ou não. Mas a gente deixa isso aqui de lado, a gente finge que não era. Bora deixar menos pior do que é. Só que isso não era um acontecimento já recente. Várias crianças estavam morrendo. E aí a gente chega pro William. William nos apresentado como um garoto bonito. Um homem não tão velho, mas também não muito novo. Por volta de uns 20 e poucos anos. Loiro. E simpático até. Ele vai, olha pro irmão dele, mostra que ele é fofo, bonitinho, dá um sorrisinho e tudo mais. Aí tem o Louis, que é o irmão mais novo dele, com óculosinhos. Aí entra o Albert, um pouquinho mais velho que eles, mas ainda no jovem, lá com uns 20 e poucos também. E moreninho, bonitinho também. Você pode ver que é uma família de nobres que são pessoas simpáticas. São pessoas que são gente boas. No entanto, que tem um momento que o Albert conversa com um homem que cuida da loja de tecidos, que eu acho que é o alfaiate. Eu não sei se aquilo ali é um alfaiate ou não, e aí eu não entendi direito algumas coisas de lá, as profissões específicas, porque eu já assisti esse episódio já tem um tempinho. E ele vai conversar com o cara e dá os pêsames, o seu filho morreu e tudo mais, mas eu vou te apresentar uma pessoa. E o Albert vai e meio que leva esse homem para o William. E durante a conversa, o William fala, eu acho que eu consigo descobrir... Não, ele não fala isso, ele...
Provavelmente eu sei quem foi que fez isso com seu filho. E com as outras crianças também. E ele vai falar, se eu conseguir pegar essa pessoa e te entregar ela, você vai ter coragem de fazer o que quer? E aí o homem diz que sim, ele vai ter. Então você pensa, provavelmente vai ter aquela cena específica de humilhação, papapá. Não. Essa parte para, e aí a gente chega pra outra cena, onde o William está sentado conversando com um homem. Um nobre, bonito, que de bonito não tem nada, e forte. Aquele cara que de longe você percebe que ele tem um ar de eu sou soberano, eu sou melhor que todo mundo, e não me importo se você tá sofrendo ou não. É basicamente esse ar que esse personagem passa. Quando ele tá conversando com o William, durante a conversa, o William vai dando dicas sobre coisas que ele pegou, coisas que ele comprou, que eram das lojas onde as crianças que tinham sido mortas meio que trabalhavam, que eram filhas do dono. E ainda mostra sobre uma criança que tinha morrido, que tinha também passado por esse mesmo caso, que ela vivia tocando na praça, e a praça batia perto do restaurante onde eles estavam. Não vou ficar aprofundando muito, mas fechando o caso, no final, o William pega essa pessoa e meio que leva pra um galpão. Quando esse homem acorda e percebe que tá nesse galpão, ele olha de frente, a primeira pessoa que ele vê é o pai da última criança que foi morta. Esse homem pega a arma e olha para o homem e diz tudo o que ele quis dizer e atira. Quando ele mata esse homem e sai, você pode perceber que o William, ele não tá em estado de você fez algo errado ou não. Ele está orgulhoso, ele está feliz pelo cara ter matado o nobre. E você se pergunta, esse cara realmente, ele é um vilão? Porque ele tá apoiando a morte. Ele, mesmo que porque você pode perceber que quando um protagonista ele quer justiça, ele vai e prende o personagem, ou ele faz alguma coisa assim, mas não ao ponto de matar. E o William, ele vai e diz assim, eu vou te proteger. Você não vai ser preso. Ninguém vai saber sobre isso. E você aqui, ó, já matou, você conseguiu, você tá livre. E aí acaba o primeiro episódio. Mas acaba o primeiro episódio com um sorriso maligno em os olhos vermelhos do William. Você pode perceber que aquilo ali o diretor utilizou como meio que uma mostra de que o William, ele é mau. No fundo ele é mau. E aí a gente vai pro episódio 2 e o 3, que eu vou contar os dois juntos, porque é uma história sobre a família Moriarty. Primeiro já começa que o William e o Louis não são Moriartys sanguíneos, de sangue, biologicamente falando. O William e o Louis, eles são órfãos, viviam em um orfanato. Nesse orfanato, o William era conhecido como a criança em que faz os adultos ficarem chocados. A criança mais inteligente que os adultos. Era uma criança mega inteligente, com pontos de análise rápidos e com um QI absurdo. E nisso também tem o Louis, que também era inteligente, que era estudioso, mas não tanto quanto o William. Mas um ponto que eu achei interessante é que em nenhum momento desses dois episódios é dito o nome do William. O nome do William não é falado, o Louis chama ele de Nissan, e nem o Albert fala o nome dele. E aí, quando a gente chega em um certo ponto, descobre que o nome dele não é William, e o William, na verdade, é o irmão do Albert. Isso que eu achei interessante. Que vai explicando por que essas duas crianças estão na família Moriarty. A família Moriarty foi obrigada, quase... Não, foi literalmente obrigada, porque o senhor Moriarty queria dar um de bambambam, bonzão da vida, e trouxe essas crianças pra dentro de casa como modo de eu estou sendo bonzinho, eu estou sendo bonzão, eu sou um nobre incrível pra sociedade, mas as crianças mal sabiam os outros nobres do que essas crianças estavam passando naquela casa. Sendo humilhadas 24 horas por dia, não podendo comer junto com eles, sendo consideradas como ralé, mesmo estando ali, mesmo sendo adotada por aquele povo e ser considerado Moriartys, sendo ameaçada pelo irmão mais novo do Albert e outros fatores, como ser xingada 24 horas por dia, como se elas tivessem culpa de estar ali, sendo que elas foram obrigadas a estar ali também. E isso continua 24 horas por dia. Ou seja, eles saíram do orfanato pra entrar no inferno, porque aquilo ali não é uma casa. Só que o Albert, em todo momento, você pode perceber que o Albert, ele tá a favor das crianças. Ele tá a favor do William, entre aspas, porque não é o William, e do Louis, que ele tá querendo cuidar daquelas crianças, ele sabe disso e ele sabe o que acontece. E voltando pro momento onde eles estavam no orfanato, tem uma conversa entre o William e o Albert, que o William fala que os nobres são, vamos dizer, os vermes da sociedade. São a erva daninha. Eu vou usar esse termo.
São a podridão da sociedade, é os nobres. E o que o William quer fazer é exterminar. Ele não quer os nobres ruins ele vai matar. Ele quer destruir aquilo ali, ele quer fazer a sociedade boa. Quando o Albert ouve isso, ele meio que se sente identificado, porque ele se sentia em um ambiente tóxico. Ele fala que vai apoiar o William, que ele vai apoiar. E nisso, a primeira assassinato real dessas crianças, que provavelmente o mais velho tinha em torno de 12 anos, a 13, eu não sei, acontece na própria casa, quando o William entrega a faca para o Albert matar o próprio irmão. O Albert mata o irmão, incendia a casa e eles fazem como se fosse algo natural. Você pode perceber que já começa com o vilanismo quando essas 3 crianças fazem isso sem pensar, tipo, que triste. Não, eles fazem como se não fosse nada, como se estivesse matando inseto. A gente tá matando uma mosca, uma formiga. Eles não se importam com isso. É isso que eu achei interessante na obra. É por isso que essa obra ela é interessante. Porque ela traz o vilão como vilão. Ele não tá tentando, vamos dizer, inocentar, deixar bonzinho, deixar essas coisas. O William não é ruim. Ruim é a sociedade. O William, ele é ruim. Ele vive numa sociedade ruim e ele também é ruim. Porque os atos que ele quer fazer não é atos pra purificar. Ele quer retirar o que ele acha, o que ele considera ruim. Ele põe como se a justificativa dele fosse soberana. Ele tá sendo que nem o Kira, entendendo que ele é como se fosse um deus, que ele entende quem é bom e quem é ruim, matando eles. E aí você fala, mas isso é interessante porque, pra falar a verdade, a maior parte do povo que tá assistindo provavelmente só quer ver nobre se ferrando. Porque basicamente essa obra vai ser isso. Vai ser nobre se ferrando, porque vai ter o William, ele vai pegar um caso e ele vai fazer com que aquela pessoa mate o nobre. Nunca vai terminar numa resolução em que o nobre acaba pobre e sofre. Não, ele vai ser morto no final. O William é o Sherlock Holmes, só que um Sherlock Holmes vilão, um Sherlock Holmes ruim, um Sherlock Holmes que mata, um Sherlock Holmes que não quer uma justiça onde o vilão termina preso, ele quer o vilão morto. E é o que ele tá trazendo pra essa obra. Só que você pode perceber que ele tem esse tom de malignidade, porque em vários momentos da obra você vai ver um olhar maligno. No episódio 4, especificamente, onde ele consegue fazer com que todos os personagens da obra, exceto o que vai morrer, que o que vai morrer já era um bosta mesmo, ficar com um olhar maligno. A obra tem um tom escuro de um certo ponto, começa a ficar um tom escuro, o clima começa a ficar escuro, as coisas começam a ficar tensas, já começa com o episódio, ele é chocante no início, quando o nobre não aceita ajudar as 2 pessoas que estão precisando de um médico pro seu filho. O filho morre. Não é um fato de que, mas o filho ficou doente, depois eles conseguiram. Não, o filho morreu. E a mulher, ela já tava aguentando aquele ódio por muito tempo. E o William percebeu isso e utilizou. O William, ele pega esses casos, sabendo que a pessoa já tem um certo nível de ódio, aumentando esse nível de ódio para a pessoa fazer esse ato. O William, ele basicamente é um covarde em relação a essas coisas, porque ele não mata. Em nenhum momento você vai ver o William matando, você vai ver o William fazendo as pessoas matar. Isso é uma coisa que o William, ele é manipulador. Isso já é deixado bem claro durante a obra. E isso que é interessante, porque você não tá tentando trazer o William pra uma pessoa boa. O William não é uma pessoa que tá querendo realmente ser bom. A única pessoa que realmente se importa é o Louis. Ele faz como ele se importasse com o Albert também, mas no fundo ele também tá usando o Albert. Ele só se importa com o Louis. E se duvidar, nem com o Louis. Porque vai lá, pode acontecer um plot twist que ele também não se importa com o Louis. Mas ele tá manipulando as pessoas pra chegar ao ideal que ele quer, pra chegar no final de que ele quer. E isso que é interessante, porque isso vai você perceber que ele não é bom. Uma coisa que eu tô gostando é isso, não deixar o vilão bonzinho, não vitimizar o vilão, não deixar como se o vilão tivesse feito as coisas por vários fatores. Pra início de conversa, na história ainda não explicou, mas provavelmente, possa ser que não tenha acontecido isso, os 2 gêmeos, os 2 irmãozinhos, porque o William é o irmão mais novo, os 2 irmãozinhos provavelmente não passou por tanto perrengue, por tanta história ruim, antes de entrar na casa Moriarty. E o William já sentia ódio pelos nobres. Então, ou alguma coisa aconteceu com a família do William, pro William sentir esse ódio extremos pelos nobres, ou basicamente ele só sente ódio. E é algo justificável também. Porque você não precisa ter motivos pra não gostar de alguém, você só não gosta. E isso pode ser um fator do William, porque ele faz isso, ele não se importa com essas coisas.
E por isso que eu acho que Yukiko Moriarty é uma obra que realmente vale a pena esse hype. Vale a pena você parar, assistir e analisar. Porque você vai perceber vários pontos, vários fatores em um personagem que você vai ver que ele é bem construído. O William, ele é bem construído. Durante o momento inteiro, ele se dá de fofinho, bonzinho, mas ele é ruim. E ele não esconde esse lado ruim dele. Ele não tenta, mas... Tipo, a Nana de Munonana, ou a Yuno Gazai em certos momentos, ou vários outros vilões que tentam se parecer bonzinho pra o personagem gostar. Não, ele é bonzinho com o irmão. O resto não me importa. Eu quero que vocês morram. Não me importa. Eu vou usar vocês. Eu vou manipular vocês. E ele vem com aquele sorriso simpático dele em todo momento. Ele não é um sorriso falso. É o sorriso dele porque ele tá entendendo que vamos dizer, o planejamento dele tá dando certo. Todo o projeto dele tá dando certo. Então é um sorriso de orgulho. Por isso que Moriarty é bom. Por isso que Moriarty é interessante. Por isso que você tem que assistir Moriarty. Em um ponto de análise, não um ponto de... eu vou assistir por assistir. Não assista Moriarty por assistir. Assista Moriarty pra você entender, você observar que o William, ele é sagaz. Vamos usar esse termo. Ele é uma cobra. Mas como todo mundo sabe, o final de Moriarty provavelmente não vai ser aquela coisa boazinha. Porque como toda análise final, ou vai terminar com o William escapando, ou vai acabar com a morte do William. Um desses dois pontos. E se terminar com a morte do William, eu juro que eu vou achar mega super blast interessante. E vou dizer, realmente, Yukiko Moriarty é uma puta obra de arte. Se você chegou até aqui, parabéns. Eu acabei me empolgando e acabou ficando muito grande. Mas é isso aí. Então, assista Moriarty, analise, leia o mangá. O mangá é vendido no Brasil pela Panini, se eu não me engano, é pela Panini. Não tá tão caro o mangá, você pode esperar até o final do ano pra fazer coleção e tal, mas eu recomendo muito ler o mangá. Eu não sei se o mangá tem na internet traduzido, porque eu ainda não procurei. Mentira, eu procurei, só vi poucos capítulos traduzidos. Eu acho que só pra você ler, realmente, você tem que comprar na Panini. E é uma obra que realmente vale a pena. A arte é bonita e é interessante. Os casos, você se prende, você se apega. Então, é isso aí. Leia Moriarty, assista Moriarty e dê uma chance pra essa obra. E é isso aí. Adiós, minação!